Eu quero falar rapidamente para vocês sobre a história, eu controlo por aqui, tá bom, querido? A história do presbiterianismo no Brasil, que o ano passado, como eu disse, completou 150 anos. Esse nosso projetor aí está dando uma falhazinha aqui com relação à parte de cá, mas vamos lá. Aqui nós temos a foto, uma das poucas fotos que nós temos do Simon. E essa aqui é a esposa dele, muito pouco falado dela, ela e Murdoch Simonton. Simonton e uma foto da sua filha que está aqui, que também é uma foto muito rara. Temos muito poucas fotos do nosso fundador. Mas Simonton apontava 5 meios dados por Deus ao povo para que ele pudesse se propagar o Evangelho no Brasil. Para que a gente possa imaginar o que aconteceu, como que era o país naquela época, há 150 anos atrás. Não tínhamos imprensa como temos hoje. É possível alguém imaginar hoje, Gabriel, alguma coisa na viver sem computador? Mas naquele tempo vivia sem televisão, rádio era muito raro, a imprensa era rudimentaríssima, não tinha jornal diário como nós temos aí circulando com a facilidade que temos. O país era, as crianças não podiam ir à escola, porque a escola era só para os ricos. Mas Simon se atreve a dizer 5 meios dados por Deus. E o primeiro que ele dizia era que o crente tem que ter uma vida santa. O crente tem que ter uma vida de santidade. A Rosane já falou isso. E é ter uma vida de santidade. Na falta dessa pregação, dizia Simon, os demais meios não hão de ser bem-sucedidos. Os crentes são o sal da terra. Isso, uma mensagem dita para um povo que só tinha o catolicismo como regra de religião naquele momento. É difícil voltar os 150 anos para trás, mas faça um esforço e imagine um americano mal falando português dizendo isso para os brasileiros. A segunda coisa que Simon dizia era que a destinação da palavra de Deus, a Bíblia, bem como livros e folhetos religiosos. Quer dizer, destinação é distribuir muitos folhetos. Desse modo, pode-se dar notícias de. Isso mesmo, Gabriel, você ajudou. Pode-se dar notícias de Jesus a muitos que não querem assistir ao culto público. A imprensa é arma poderosa para o bem. Ele falava de uma imprensa que compunha o jornal com letrinhas tipográficas. Eu trabalhei em gráfica de jornal. E sei que montar um jornal com letrinhas, uma por uma, é alguma coisa que não cabe na cabeça dos nossos jovens hoje. Mas era assim que ela veio do jornal. E é essa imprensa que Simon dizia que era a arma poderosa. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos os blogs, temos tudo que você possa imaginar em termos de comunicação em tempo real, daqui com o Japão. E nós usamos pouco para pregar o Evangelho. Temos jornais diários, temos rádios, temos TV. Então, essa era a forma que Simon dizia que era a segunda: disseminar a palavra de Deus com livros e folhetos religiosos. A terceira coisa que ele dizia era a transmissão oral pela pregação aos amigos, conhecidos e vizinhos. Simon dizia para os crentes que ele convertia naquela época que tinha que pregar o Evangelho, como disse a Rosani, e nós todos dizemos, em tempo e fora de tempo. E o convite ao culto público, convidarmos as pessoas, venham ouvir o sermão domingo que o pastor vai pregar. O culto na minha igreja é uma bênção, venha lá, você vai ouvir a palavra de Deus. Convite para o culto público. Cada crente deve comunicar ao vizinho ou próximo aquilo que recebe, até que toda a sociedade seja transformada. O sonho, a esperança de Simon era que pudesse pregar o Evangelho para todos aqueles brasileiros que estavam aqui naquela época.
criar escolas para que os filhos dos crentes não estudassem em escolas que não dissessem do Evangelho. Por isso que lá no Mackenzie nós estamos fazendo um esforço terrível para implantar aquilo que nós chamamos de sistema Mackenzie de ensino. Nós já estamos exportando esse sistema Mackenzie de ensino. O sistema Mackenzie de ensino é um sistema igual ao sistema AMPLO, o COC e tantos outros que existem, que ensina a criança desde o primário até o ensino médio. Mas em que termos? Com a doutrina cristã reformada. O sistema Mackenzie de ensino não ensina a criança que o homem veio do macaco. Ensina que Deus é que criou o homem. Isso é fundamental na criação dos nossos filhos. Por isso que há 150 anos atrás, um homem disse que a igreja tinha que criar escolas. E eu sonho, pastor, que a nossa cidade possa ter uma escola presbiteriana. E me comprometo, quando tiver no Mackenzie, a dar todo o apoio que precisar, até de infraestrutura, para que a gente possa ter uma escola onde nós possamos ensinar filhos de crentes que queiram ensinar as crianças no caminho certo. Uma criança que começa a aprender que o homem veio do macaco tem muito mais dificuldade em aprender alguma coisa que possa ensinar depois. Precisa que algum cientista evangélico, crente no Senhor Jesus, diga o contrário para que depois ela possa aceitar. É complicado. Tem que ensinar desde cedo que Deus é que criou o homem. Diga aí.